Billy Hardware, um policial dos Estados Unidos, resgatou um recém-nascido em um recipiente de resíduos e garantiu sua sobrevivência. Um quarto de século depois, já aposentado da força policial, ele recebeu uma ligação inesperada que transformaria sua vida para sempre. Billy Hardware, natural do estado do Oregon, sempre foi uma pessoa generosa e altamente comprometida com suas metas. Durante sua juventude, ele demonstrou grande curiosidade e energia, mesmo vivendo longe da cidade grande, em Portland. Ele se dedicava a trilhas e caminhadas pela região, explorando corajosamente a floresta e descobrindo rios e cachoeiras, embora sentisse um medo terrível de cruzar com um urso em seu caminho. Após concluir o ensino médio, seus pais o incentivaram a escolher uma carreira. Ele não hesitou muito e decidiu se tornar um policial. Ao contrário de muitos, ele não tinha interesse em armas ou confrontos com criminosos, mas sim em proteger a comunidade e as pessoas, fazendo a diferença sem causar ferimentos. Ele estava ciente de que, como policial, ocasionalmente teria que se envolver em confrontos diretos com pessoas mal intencionadas. No entanto, ele nunca abandonou seus princípios, adquiriu habilidades de tiro, estudou a legislação e buscava abordar as pessoas da maneira mais correta possível. Ele passou pelo rigoroso treinamento da academia policial conforme as diretrizes. O que ele não previu foi que sua vocação para ajudar as pessoas seria testada de maneira séria e extrema. Anos se passaram e Billy Hardware continuou atuando nas ruas de Portland. Ele realizava patrulhas de rotina, participava de investigações sobre tráfico de drogas e ocasionalmente perseguia criminosos pelos bairros. Entretanto, o dia que marcaria uma reviravolta em sua vida começou como qualquer outro. Ele saiu da sede da polícia, dirigindo sua viatura pelas ruas de Portland, com atenção a todos os movimentos da manhã. De repente, ao adentrar uma área residencial, ouviu um som estranho que o chamou a atenção. Naquela hora do dia, a maioria dos moradores já havia saído para trabalhar, e as ruas estavam quase desertas. Em estado de alerta, ele decidiu seguir o som, que se tornava mais alto e claro a cada passo. Com cautela, ele deixou o carro e investigou a fonte do barulho com precisão. Embora não soubesse exatamente o que estava acontecendo, ele sentiu que aquilo merecia uma investigação. Seguiu o som até uma esquina conhecida por sua reputação de tráfico de drogas e disputas entre gangues rivais, o que o deixou ainda mais preocupado. Enquanto caminhava pelo bairro, manteve a mão próxima à arma, rezando para que não fosse necessário usá-la, pois a tensão estava à flor da pele e qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento. Assim que virou a esquina, avistou um grupo de pessoas que pareciam muito aflitas. Ao perceberem Billy, correram em sua direção, todos falando ao mesmo tempo. Ele perguntou o que estava acontecendo. Uma das mulheres que estavam com o grupo, com lágrimas nos olhos, apontou para a lixeira a poucos metros de todos eles. Ele se dirigiu até lá, já imaginando que pudesse se tratar de algum carregamento de drogas. Mas quando se aproximou, o som que tinha ouvido anteriormente voltou a se manifestar. A princípio, ele pensou que fosse um gato, mas agora, tão perto da origem, tinha certeza de que a situação era mais grave do que imaginava. Era o choro de um bebê que estava ali, deixado em uma lixeira ao lado de várias sacolas de lixo e moscas varejeiras. Ele ficou chocado. Era a primeira vez que se deparava com uma criança nessas circunstâncias. Começou a se questionar por que aquelas pessoas não tinham retirado o bebê dali. A criança estava muito fraca, mas ainda tinha forças para chorar, o que era um sinal crucial. Ele sabia que tinha a oportunidade de salvar a criança. O policial não conseguia acreditar no que via e só pensava em como alguém tinha sido cruel o suficiente para abandonar uma criaturinha daquela maneira. Ao longo de sua carreira, ele já tinha lidado com histórias reais de pessoas deixando bebês em estações de bombeiros, entregando-os para adoção e até para orfanatos. Mas encontrar um bebê em uma lixeira era uma experiência inédita. Então o policial respirou profundamente, organizou seus pensamentos e começou a agir. Enquanto o menino chorava, ele retirou o lixo que o cobria e com todo o cuidado o retirou da lixeira, segurando o bebê em seus braços. Apesar dos sinais vitais claros, ele percebeu algo estranho, pois o menino parecia respirar mais lentamente do que o normal,
Talvez fosse uma reação ao ambiente sufocante embaixo do lixo. Sem perder tempo, ele chamou a emergência e não desgrudou do bebê por 1 minuto, mantendo-o aquecido e seguro em seus braços. Em poucos minutos, a ambulância chegou e, mesmo que houvesse enfermeiros e paramédicos na equipe de resgate, Billy achou que não podia deixar a criança desamparada novamente. Ele olhou para o garoto em seus braços, agora mais tranquilo, e fez o que seu coração mandava. Subiu na ambulância com a equipe de resgate e acompanhou-os até o hospital, mantendo sua atenção totalmente voltada para a criança. No trajeto, ele percebeu que não podia simplesmente deixar bebês à própria sorte e decidiu dar um nome ao menino. Ele merecia ser reconhecido como um indivíduo. Então, começou a chamá-lo de Gabriel, como um anjo. Mesmo não sendo religioso, ele sentiu que o nome combinava perfeitamente com a pureza e doçura do pequeno. No hospital, o médico realizou diversos exames para garantir o bem-estar da criança. O que preocupava Billy era a possibilidade de Gabriel ter adquirido alguma doença devido ao tempo que passou no lixo. Felizmente, apesar das circunstâncias, nenhum sinal de doença ou sintoma grave foi identificado. O médico apenas mencionou uma vermelhidão nas costas do menino, que poderia ser uma reação alérgica. Foi extremamente doloroso para o policial ter que deixar Gabriel no hospital enquanto ele retornava para sua residência e sua família. No entanto, enquanto o menino estava sob cuidados médicos, ele se assegurava de conversar com ele diariamente. Gradualmente, Gabriel recuperou sua força e saúde. As assistentes sociais da cidade assumiram o caso do menino. Em pouco tempo, ele foi selecionado para a adoção pelo jovem casal Mary e James Wood. Eles moravam na cidade de Eugene, ao sul de Portland, e ficaram encantados com o menino assim que o conheceram. Além disso, a comovente história de seu abandono também os comoveu. No processo de adoção, o casal ficou sabendo que Billy Hardware tinha sido o policial responsável por encontrá-lo e começou a chamá-lo de Gabriel. Mary e James gostaram do nome e optaram por mantê-lo, o que deixou Billy muito contente. Ao mesmo tempo em que se sentia aliviado pelo fato de o menino encontrar um novo lar rapidamente, ele sentia falta de vê-lo diariamente no hospital. Visitando Gabriel, ele se sentia ligado ao menino e também sentia uma responsabilidade por ele. Gabriel cresceu em um ambiente cheio de amor e cuidado. Mary e James, seus pais adotivos, nunca esconderam do jovem que ele tinha sido adotado. Ele não se tornou uma pessoa amargurada devido a essa rejeição ou traumatizado, mas ocasionalmente refletia sobre o que poderia ter acontecido para ele ser deixado em uma lixeira nos arredores de uma grande cidade. Essa era uma questão que o intrigava, e apesar de considerar diversas possibilidades, nunca conseguiu saciar completamente sua curiosidade. Mary e James sabiam que essa dúvida talvez nunca fosse respondida, mas queriam proporcionar conforto ao coração e à mente de seu filho de alguma forma. Por isso, entraram em contato com a polícia de Portland, procuraram por Billy e descobriram que o policial já não fazia parte da corporação. Ele tinha assumido o cargo de encarregado dos parques estaduais algum tempo após o incidente com Gabriel. O encontro com aquele bebê havia despertado nele o desejo de trabalhar em um tipo de policiamento mais alinhado com seu estilo de vida. O casal recordava toda a preocupação do policial e como ele havia desempenhado seu papel para assegurar a proteção e recuperação de Gabriel. Por insistência, conseguiram um contato do capitão Phillips, que agora estava aposentado, mas sabia onde o ex-policial estava. Ele considerava que Billy era mais como um assistente social do que um policial, e agora estava em algum lugar na floresta, auxiliando turistas e aventureiros longe do mundo sujo dos crimes. Foi o que ele comunicou a Mary e James antes de fornecer o número de contato da nova divisão de Billy pelo telefone. Eles descobriram que Billy jamais esqueceu o que ocorreu naquele dia. Agendaram uma reunião em uma cabana de Billy próxima a um parque nacional, que seria um emocionante reencontro. Gabriel estava extremamente contente por finalmente ter a oportunidade de conhecer a pessoa que o retirou da situação precária em que estava, mas também estava nervoso. Ele desejava entender por que o policial havia se importado tanto com ele. Finalmente, o encontro se efetuou. Gabriel ficou muito emocionado ao ver Gabriel crescido e saudável, muito diferente da época em que o resgatou. Billy explicou que nunca teve filhos e que a experiência mais próxima que teve disso
foi quando segurou Gabriel nos braços pela primeira vez. Ele sentiu uma conexão semelhante à que um pai sentiria ao ver seu filho em perigo. Gabriel então abraçou Billy e expressou sua gratidão pessoalmente. O jovem aproveitou a ocasião para manifestar seu desejo de conhecer sua mãe biológica, a fim de perdoá-la pessoalmente também. Ele indagou se Billy Harburg tinha alguma informação sobre seu passado que pudesse auxiliá-lo na busca pela mulher. Nesse momento, o sorriso de Billy desapareceu. Ele explicou que tinha tentado investigar a identidade da mãe de Gabriel, que procuraram nos registros das maternidades de Portolan todas as mulheres que deram à luz nos 2 ou 3 meses anteriores ao abandono de Gabriel, mas que seus esforços foram bloqueados pelo capitão Phillips. O capitão mencionou que se quisesse saber a notícia incrível que Billy havia recebido. E pouco tempo depois, ele percebeu o quão importante era para Gabriel encontrar sua mãe. Assim, solicitou uma semana de licença de sua função para retomar a investigação que havia sido interrompida 16 anos atrás. Ele sabia que seria uma tarefa desafiadora, mas não começaria do zero, pois muitas informações estavam arquivadas e ele começou ligando para todas as maternidades de Portolan e solicitando os registros de nascimento daquela época. Entre todos os registros que sobreviveram ao tempo, um deles parecia ser a melhor pista. Na mesma noite, ele telefonou para Mary James Woods e compartilhou a notícia. Ele informou que a mulher residia em algum lugar próximo à Quata de Globo, possivelmente em meio a uma floresta, e que precisaria ir até lá para conversar com ela, pois não havia nenhum registro de telefone em seu nome. Mary e James ficaram surpresos com a informação e, com poucas perguntas aos moradores locais, conseguiram identificar a casa dela. Quando bateram na porta, uma mulher com menos de 40 anos os atendeu, segurando um cigarro nas mãos. Ela parecia desconfiada e examinou Gabriel com atenção. Billy Harburg se identificou como um guarda florestal e ex-policial de Portolan e queria saber se a mulher tinha vivido na cidade há cerca de 16 anos atrás. A mulher confirmou, mas expressou o desejo de um dia poder esquecer a cidade e tudo o que experimentou lá. Ele questionou se ela tinha algum arrependimento, e Lillian, então, com os olhos marejados e ajoelhando-se, começou a chorar e revelou que finalmente chegara a sua hora. Ela relatou que havia se casado aos 18 anos com Jeremy Ridículo, um homem que se transformara completamente. Lillian temia as ameaças, mas acreditava que, quando o bebê nascesse, Jeremy perceberia como a criança se parecia com ele, e assim suas atitudes mudariam. Talvez até voltariam a ser um casal apaixonado como eram antes do casamento. No entanto, as coisas não ocorreram dessa forma. O menino nasceu, e Jeremy até a impediu de registrar o filho com seu sobrenome. Lillian contou que o homem ficou completamente paranoico e decidiu sequestrar a criança enquanto ela e o bebê dormiam. Quando o homem retornou para casa, ele cuidou de seu filho e entrou em uma profunda depressão. Até hoje, ela se questiona como teria sido a vida de seu filho caso ele tivesse sobrevivido. Agora, a investigação estava completa. Billy não apenas reencontrou Gabriel, mas o jovem também compreendeu melhor sua própria história. Para alguém que foi encontrado em meio a sacos de lixo, ele agora tinha 2 mães, um pai e um amigo disposto a fazer qualquer coisa por ele. Se você apreciou a história, por favor, dê um like e assista a outro vídeo que está surgindo na tela agora, que provavelmente também te comoverá.